duas práticas que elas devem fazer parte do nosso dia a dia. Nem sempre fazemos, mas deve fazer parte. É a oração e a meditação das Sagradas Escrituras, ou coisa relacionada a isso. E somos negligentes muitas vezes. Precisamos escutar a voz do Senhor. E nós até lemos às vezes a Bíblia e oramos. Mas sabemos que poucas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, mas segundo aquilo que é observado na igreja, pelo aquilo que se percebe, pelo comentário das pessoas, pelas pesquisas que são feitas, talvez não chegue 50% os cristãos que têm o hábito de ler. Estou falando daqueles que sabem ler. Talvez não chegue 50%. Que escuta a palavra é um pouquinho mais de 50%. Uma boa parte, quase 100%, porque os cristãos talvez não tenham o hábito de ler, mas vai à igreja e escuta alguém falando no celular, na TV. Então a porcentagem daqueles que ouve não é o que atende do que ouve, a porcentagem é maior. Agora, uma porcentagem ainda menor do que a leitura é de ser praticante conforme a própria palavra de Deus espera que nós a praticamos. E como eu estava falando, duas práticas, né? Leitura da Bíblia, ouvir a palavra de Deus e a questão, ouvir Deus falar, através da leitura, meditação, ouvir através da pregação, sei lá, e a questão da oração. São duas práticas que nós temos de uma forma muito rasa nessa geração. Nem sempre foi assim. Houve um tempo que as pessoas se orava muito mais do que lia, mas sempre lia. Aqueles que tinham a Bíblia, que teve época que a Bíblia foi proibida aqui no Brasil, mas tinham irmãozinhos, alguns não sabiam ler, mas sabia ler, lia mesmo para a Bíblia ficar toda surradinha. Hoje a vaidade nossa, em desculpa de que nós não temos tempo, não nos deixa ler a Bíblia. Mas, na verdade, a gente não lê porque a gente não quer. Quando a gente quer, a gente deixa um negócio para depois, o café para depois, o almoço para depois, a viagem para depois, o namoro para depois. Se a gente quisesse, a gente faria isso. Como a gente faz por outros motivos, né? Por outros motivos a gente não faz, né? Então a gente lê pouco, medita pouco e ouve pouco e praticar menos ainda. E as duas práticas, né, relacionadas à palavra e ouvir Deus e falar com Deus, a gente anda muito manco quando não faltamos com as duas. Mas aí a gente quer que a gente passe 5 minutinhos de oração por dia, que Deus considera porque Ele é misericordioso, mas na gíria poderíamos dizer, isso é oração? Orar 5 minutos por dia, isso pode ser chamado de oração? Pode ser chamado pela misericórdia, Deus entende. Mas imagine o tempo que a gente tem para orar, e a gente orar só 5 minutos seria uma tristeza a considerar, né? Mas tudo bem. E a gente ora 5 minutinhos e a gente quer que Deus faça milagre. A gente quer que Deus salve o marido, quer que salve os filhos, quer que salve a rua. Com 5 minutinhos por dia. Não dá nem para fazer cosca nas costas do diabo. E dos espíritos que escraviza filho, mulher, tio. E aí o inimigo fica o dia inteiro de olho em você, que você não sabe, ele fica. O diabo vive o nosso derredor ou ao redor, significa a mesma coisa. E fica lá, e ele fica assim, isso mesmo, melhor novela do que você ficar lendo a Bíblia. Melhor bater papo na calçada lá, de falar da chuva, do sol, da tempestade, da guerra de Israel, do que você orar. Melhor, e a gente fica ali. E aí quando chega na igreja, quando fala de realização, a gente glorifica a Deus. E quando fala de milagre, a gente quer que Deus faça grandes coisas. Mas a gente se esquece de um detalhe, que ainda que você talvez ore um pouco mais, as realizações de Deus não acontecem só através de joelho no chão. Não sei se você observou que aqui no versículo 25 diz assim, na minha versão, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, tem que perseverar, não sendo ouvinte,
que logo se esquece, não seja ouvinte esquecido, ouve a palavra e depois... Mas operoso praticante que vai lá e pratica aquilo a sério. Aí o versículo no final diz assim, ó, quem faz isso, quem observa, quem atenta para a palavra, quem escuta e pratica, esse será bem-aventurado no que realizar. Porque às vezes a gente ora e ora, às vezes é de qualquer jeito, mas não praticamos a palavra e a gente espera que tudo acontece só porque a gente dobrou o joelho, mas não podemos nos esquecer que as realizações de Deus também acontecem por praticarmos a sua palavra no que se trata da obediência a ela. Lá no Salmo 1 fala muito isso. Bem-aventurado varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1, 2. Antes tem o seu prazer, não é apenas meditar. Se não tiver prazer também não funciona não. Aí eu estou meditando na lei porque a Bíblia é boa a gente meditar como fosse uma reza, um negócio assim de macumba. Não, você vai ler, meditar, mas se não tiver prazer, ore a Deus, porque meditar na lei sem prazer, Deus fica triste também com isso. Aí, antes tem o seu prazer na lei, está falando da palavra de Deus, e na sua lei medita quando? De dia é. E aí quem faz isso é igualmente uma árvore plantada à beira de ribeiro, que dá os seus frutos na hora certa. As folhas não caem, não se murcham e caem. E tudo que fizer, prosperará. Está falando de realizações. A gente vai lá, irmã Maria, ora, jejua, se consagra, expulsa demônio de tudo quanto é lugar, até onde o demônio nunca foi, a gente expulsa ele de lá. Porque tem gente que o demônio entra até na tubulação da água, entra no fio da caixa de som, tem gente que o demônio, não sei, na minha casa não tem esse negócio não, mas tem irmãos que o demônio fica no fio elétrico, fica na tomada, em algum lugar. Lá em casa quem habita é o Senhor, e aqui, quem aqui tem Deus habitando? Aí a gente expulsa e o demônio fica assim. Eu nunca nem cheguei perto daquilo que você está me expulsando, rapaz. Está me repreendendo da onde eu nunca fui. Eu estou interessado em você, não é na tua casa, não é na tua residência. Porque se o poder de Deus habitar nos residentes de uma casa, o demônio não quer saber de ficar nem em porão, nem em banheiro, para ele ficar na casa de alguém. É porque tem alguém deixando ele morar na própria vida. Aí a gente expulsa de tudo quanto é lugar. Mas depois que ora, a gente meditar na lei do Senhor, neca, como diz a gíria. A gente não quer nem saber. E aí a gente ora, e por que as realizações não estão sendo prósperas? Porque a gente não está praticando a palavra de Deus. Porque a oração não é um negócio mágico. Orei, já levantei vitorioso porque eu orei. Um negócio da abracadabra. Abra-te, sésamo. Em nome de Jesus, saiu. Aí, saiu. Não é assim. Não é uma palavra mágica. O inimigo precisa olhar para você, e quando olhar para você, ele não sabe dos seus pensamentos, mas ele tenta interpretar os seus sentimentos, mas na sua face, como olharam para a face de Estevão, e a face de Estevão estava como? Brilhando como a face de quê? De um anjo. Capítulo 7 de Atos. Aí, o inimigo olha para nós, vê sempre reclamação, reclama da Covid, reclama do posto, reclama do hospital, reclama do ônibus, reclama do buraco da rua, reclama do fio, do calor, reclama. Aí o inimigo fica aplaudindo, vai mais um pouquinho. Porque quanto mais, se tem uma coisa que afasta a Deus de uma casa, de uma pessoa, são esse comportamento, murmuração. Você sabia que idolatria é pecado? Sim ou não? Matar é pecado? Sim ou não? Mas no Antigo Testamento não foi o pecado que levou Deus a matar mais gente. Sabe qual foi o pecado que levou Deus a matar mais pessoas? Lá no Antigo Testamento, um negócio chamado de reclamação. Você está até com uma razão, mas viver reclamando tudo isso atrai o capeta para dentro de você. Isso se chama de murmuração, ficar entre os dentes. Tem gente que reclama da panela, reclama da colher, reclama do copo, reclama da água, reclama da conta de luz, reclama do SMS que tem, reclama do passe que subiu, reclama de tudo, pois é, o inimigo gosta disso. Mas quando ele se aproxima de um crente que está passando por luta, ele começa a cantar assim:
Eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Louvarei. Aí ele não consegue atrapalhar seus projetos, aí tudo que você fizer prosper, porque você está ouvindo a palavra, praticando a palavra que diz em tudo dá graça, ao contrário de reclamar. Se fizer as duas coisas ao mesmo tempo, Deus não vai querer saber de nenhuma das duas, porque para Deus não tem esse negócio de mistura. Deus sabe que tem hora que eu amaldiçoo, mas tem hora também que eu amaldiçoo. Não, para Deus ou você é frio, ou você é quente, ou é perdido de uma vez, ou está agarrado com ele de uma vez. Mais ou menos crente em cima do muro é uma coisa que cheira mal quando a gente fica assim. Eu não sou totalmente de Deus, mas também não sou totalmente do diabo. Deus prefere que você fosse uma coisa ou outra. Pela Bíblia é assim. Tá? Então temos que seguir a palavra de Deus e não sermos ouvinte esquecido. Como é que eu posso dar um exemplo de ouvinte esquecido? A gente falou aqui sobre a leitura da Bíblia, da gente ouvir a palavra de Deus e praticar. E no final desses 3 dias, será que algum de nós mudou o comportamento em relação a isso? Se a gente não começou a ler, não passou a ler mais, nem ouvir mais, nem praticar mais, ou a gente está perfeito no nível de Jesus, ou a gente é ouvinte esquecidos que não será próspero na realização, porque apesar de vir à igreja, a gente não dá ouvido naquilo que Deus fala, e você pode sair daqui muitas vezes pior do que o que entrou, porque é ouvinte esquecido. Lembra bem, não é ouvir a palavra de Deus que traz a bênção para você, não. Só ouvir a palavra de Deus não traz nenhum benefício, só ouvir. O que é que traz benefício é atender, é guardar, obedecer. E aí você verá as maravilhas de Deus na sua vida. Fazer que nem Jesus, o inimigo começou a tentar ele, ele começou a praticar a palavra. Como foi? Está escrito, Satanás. Entendeu? A pessoa começou a dar um conselho para você, olha, na minha religião não proíbe, mas na palavra que nós usamos lá está escrito. Bebe uma champanhezinha aí, bebe, irmão, bebe, Joana, bebe, Maria, na casa da patroa, do patrão, em algum lugar, ninguém está vendo, eu nem conheço o pastor, jamais eu vou falar para alguém, jamais. Bebe, amiga. Mas está escrito, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas vos encheis do... A gente gosta muitas vezes de uma contendinha, sem beber um gole de vinho. Imagina se começar a beber um pouquinho. Aí é que vai contender mais ainda. O camarada bebe um copo de vinho, ele já começa a dirigir e acha que é o motorista do asfalto, porque já altera. Se você for ver um negócio lá que eles pesquisam lá no sangue do camarada quanto tem de álcool, não precisa beber muita coisa não, já altera a maneira de dirigir. Já começa a acelerar um pouco mais, começa a tirar fininho, começa a andar para lá e para cá, no trânsito, né? O trânsito nunca foi feito para fazer isso. Vai. E aí tem uns que falam assim, quando eu bebo umas 2, eu ainda dirijo melhor. Não, você arrisca mais. Ninguém dirige melhor porque bebe. Isso é coisa do outro lado. Então, se quiser ser abençoado, tem que atentar. Deuteronômio 28, abre a sua palavra aí, abre a sua Bíblia. Deuteronômio 28. Se a gente praticar, irmãos, o que a Bíblia diz, seremos bem-aventurados. Quer ser próspero nas realizações? Medite, leia, medite, escute, pratica. Porque se a gente fizer tudo e a gente não praticar, também não vai resolver não. Se a gente não praticar, como eu disse, o culto, a nossa adoração não é algo mágico. Se a gente ouvir e não obedecer, você vê um monte de gente, começa a ir para a igreja e vai aquela montoeira de gente e visita. E a gente começa a dar bênção. Olha como está vindo, tanta alma escuta a palavra, tanta gente. E as pessoas tudo naquela expectativa de ser abençoado, pensando que é uma coisa mágica. O fato de ir à igreja, você é abençoado, mas não pratica e depois percebe que a vida dele continua a mesma. E aí ele desiste de cultuar. Porque ele não está vindo para obedecer a palavra. Ele está vindo apenas para ser abençoado pela palavra, mas sem praticar. Verso 1 e 2, nosso irmão Amauri, lê bem alto aí. Deuteronômio 28, verso 1 e 2, bem alto.
Ele já liberar todos os seus mandamentos. Eu hoje te orei. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as coisas da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti. E alcançarão. Quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então Deus fala para o povo de Israel que em relação à terra prometida, o quanto ele seria abençoado se eles obedecessem. Aí as bênçãos continuam, aí a partir do versículo 3, que seria abençoado na roça, no campo, né? No mato, na cidade, o filho seria abençoado, as plantações, os animais, as vacas, os cestos, os cereais, a maçadeira, o pão. Seria bendito quando entrasse, quando saísse. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas vão fugir de vocês por 7 caminhos. Vão sair por aí espalhados pela terra. O fato de ouvir e obedecer não é escute o que eu estou falando e depois que eu falar vocês terão uma vida diferente, não. Escute, atente, pratique, e aí verão como vocês vão ser abençoados. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo falando sobre as bênçãos de Deus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 8. Paulo faz várias recomendações aos irmãos da igreja de Filipe. E aí o versículo 8, ele continua, Filipenses capítulo 4, Novo Testamento. Diz assim: finalmente, irmãos, ou quanto ao mais, outras versões, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, Paulo dizendo, e o que também viram em mim, isso ponha em prática. E se vocês praticar, e o Deus de paz estará com vocês. Às vezes a pessoa dobra o joelho e depois que levanta, ele gostaria que tivesse tudo clarinho, porque orou, dobrou seu joelho, orou, falou com Deus. Mas aí percebe que depois a vida continua na mesma. Aí Deus perguntaria: tu estás buscando a minha face, porque está nisso praticando a minha palavra? Ou orar para você é apenas uma fuga? Porque tem gente, quando vai orar, não é porque tem uma recomendação. Orai sem cessar, está praticando a palavra. Jesus também orou. A Bíblia fala para a gente buscar a presença do Senhor, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí a gente não atenta para isso, a gente ora não para praticar a palavra, que diz que para buscar o Senhor, inclusive no momento de paz. A gente às vezes vai orar com uma forma de estar fugindo dos demônios. Não é para se aproximar de Deus, mas é para fugir de Satanás. E isso é a maneira errada de se fazer. É buscar a Deus independente da situação. Se a gente fosse grato realmente diante do Senhor, como deveríamos ser, a gente oraria ao Senhor, praticando a sua palavra, independente da circunstância, e talvez no momento de alegria orássemos ainda um pouco mais de tanta gratidão. Pois é, mas a gente ora um pouco mais, a gente ora geralmente assim, forçado. Observe que
muita gente busca o Senhor sempre quando o calo aperta. É uma maneira de fugir, de pedir escudo, de pedir proteção, de pedir socorro. Não é que é errado que você se refugie em Deus. A questão é quando a gente faz isso, só nessa circunstância, não é pela comunhão que se deve ter com Deus, mas sim pela necessidade de receber um socorro dele. Como é que a gente sabe nós estamos, como é que nós sabemos que estamos com saúde espiritual? É quando a gente é a mesma pessoa independente da circunstância. As pessoas não devem vir para Jesus por medo do inferno, mas por descobrir que tem um céu. E ainda que descobrisse, ainda que não existisse, ainda que depois que você se converteu e percebesse, alguém falasse, isso não vai acontecer, mas vamos supor que Deus tivesse ocultado isso, Deus não mente, mas vamos supor que por algum motivo ele falasse, não existe inferno. Será que todos nós continuaríamos querendo ir para o céu? Ou a gente está querendo ir para o céu, mas é com medo da labareda? É por amor que nós temos. Então que a nossa atitude em se aproximar de Deus, na oração ou qualquer outra, seja para cumprir com a palavra dele, seja não apenas ouvinte, mas praticante. Quando a gente dá como eu posso dizer, quando nós fazemos uma obra de caridade, como diz alguns irmãos, usa sempre a expressão obra de caridade, que é obra de amor ao próximo. Quando a gente dá esmola, o que nos motiva é cumprir com a palavra de Deus que diz que é para ajudarmos aos santos nas suas necessidades? Ou a gente faz isso só como uma forma de semear, vai que lá na frente eu preciso também? A gente sabe que lá na frente nós podemos sermos socorridos pelo bem feito, ou pelas coisas que nós fazemos agora, pela semente que plantamos agora. No entanto, não é o que deve motivar o nosso coração. A Bíblia não motiva você a fazer por causa do galardão. Ela apenas diz que nós seremos galardoados, seremos recompensados, dizendo para você, para que no momento da ingratidão de alguém, você não esmoreça, quando você estiver fazendo bem para alguém. Mas sempre a Bíblia vai nos orientar com aquela ideia, fazer o bem sem olhar quem. A ideia de abençoar alguém é isso. Quando a Bíblia diz para a gente orar para os que estão em eminência, os governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, nós devemos orar, não é para que Deus o mate para nos parar de nos perturbar. Se você olhar pelo contexto, é orar para que Deus o salve. A gente ora muito mais para o macumbeiro se distanciar da nossa casa e morar e perturbar o irmão lá na outra rua, do que tirar tempo para orar para Jesus salvá-lo. A gente está preocupado com a nossa pele e não praticar o que diz a Bíblia. Ore por aqueles que vos perseguem. E orar aqui não é para Deus fazer a vontade dele, mas lá no fundo é a vontade dele, nem que seja para arrebentar ele, punir ele. Ele tem que compreender que eu sou o teu ungido, não. O cumprir da palavra de Deus é orar com amor no nosso coração. Aí Paulo diz assim, se seu inimigo chegar até você com fome, faz o que por ele? Dá de comida. Às vezes a gente quer orar, porque logo a gente olha para ele e vê logo um demônio numa pessoa, mas a Bíblia diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você fará com que o rosto dele fique queimando de vergonha. Algumas Bíblias falam assim, faz com que brasas de fogo caiam sobre a cabeça dele, não é a sua cabeça, na cabeça do inimigo. Que na linguagem de hoje, você vai fazer com que ele fique constrangido de ver você ajudando ele, sendo que ele odeia você. Certo? Então, queridos irmãos, é praticar a palavra. Praticar a palavra parece em alguns momentos algo muito difícil.
Mas a gente faz pela ação do Espírito que habita em nós. Quando tomamos a iniciativa de obedecer a palavra de Deus, mesmo que aquilo pareça tão complicado, não pense nas consequências assim, olha, se eu for obedecer aqui, eu vou perder emprego, se eu for obedecer aqui, vão me chamar de exaltado, Não, obedeça apenas a palavra de Deus e você vai ver que Deus vai cuidar de tudo. A Maria está lá, tranquila, e daqui a pouco chega, salve agraciada, o Senhor é contigo, você vai ficar grávida, Maria. Mas eu ficar grávida? Eu nunca sou virgem, nunca deitei com homem algum, como é que eu vou ficar virgem? O namoro daquela época não tinha tanto garra-garra, como hoje tem uns que a garra-garra é tão forte que fica grávida sem relação sexual propriamente dito. Não sei se você sabia disso, mas é possível, né? Dependendo da aproximação. Aí, Maria, como é que é? Olha, Maria, é a unção do Espírito que vai vir sobre você, Maria. Você lembra da tua parenta lá, a Isabel? É o 6º mês que ela está grávida, sendo ela avançada da idade, estéril, tudo bem, ela e o marido dela, olha, porque para Deus nada é impossível. Aí ela compreendeu, tudo bem, seja conforme a tua palavra, conforme o que tu está falando. Ela cedeu, é assim. Quando Deus pede para a gente guardar a palavra, irmão, sempre parece complicado. Se tiver a disposição de guardar, de praticar a palavra, não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil quando começar a praticar. Porque Deus começará a te dar graça e te ajudar, te dará estratégia. E você vai ver que no final você foi vencedor. Porque a gente tem um medo, a gente fala assim, olha, eu vivo pela fé. Quem aqui vive pela fé no Filho de Deus? Levanta sua mão. Mas na hora de praticar a gente tem dificuldade. Se eu falar a verdade para a patroa, ela vai mandar fora, mandar embora. Você não contou a bênção que foi Deus que abriu a porta? E agora, por causa de uma verdade, você prefere mentir para não perder o emprego? Onde é que está a fé nisso? Que a gente fala. Né? A gente fala. Não, eu vivo pela fé. Foi Deus que abriu a porta. E se Deus abriu a porta, Ele não vai querer que você peque por causa dessa porta aberta. Então, se essa porta quer te levar ao pecado, ou Deus não está aí, ou Ele está te testando, ou o diabo está querendo fazer você cair em contradição. E mesmo que correr o risco de você perder o emprego, seja verdadeiro, como diz a palavra, pratique. Não mentais uns aos outros, porque você morreu, o velho homem morreu, agora você é uma nova criatura. Fale a verdade, e se essa porta daqui se fechar, Deus vai abrir outra porta lá. Pratique a palavra. Isso é ser cristão. Porque se na empresa a gente é igual às pessoas, nossos amigos que não é crente, que diferença tem da luz para as trevas, que nós dizemos que somos? Se a gente ri e faz as mesmas piadas, que diferença tem? Se o patrão vem de uma forma que talvez é injusta, tem vezes que é injusta, e você abre o bocão para falar que eu não sei o quê, e aí faz aquele barulho no meio de todo mundo, só porque está com a razão, que diferença tem você, eu, das trevas? Porque tem uma coisa que a Bíblia diz assim, olha, sede moderado. Vai ter coisa que você vai dizer para o seu patrão, eu não concordo, eu não aceito. Mas qual é a diferença então dos outros? É que você vai falar diferente dos outros colegas. Os colegas chutam o balde, balança lá a parede, joga pedra e xinga e fala de qualquer jeito, mal educado com o patrão, só porque está com uma razão. Você é crente e fala assim, ó patrão, eu sei que o senhor é meu patrão, eu sei que o senhor tem o direito de falar, mas eu também tenho deveres e direitos. Quero dizer para o senhor que desse jeito para mim não dá, eu fiquei muito triste. Desse jeito não, o senhor não acha que aqui está contrariando os princípios estabelecidos pela lei, pela própria regra da empresa? Moderação. Então até quando a gente vai reivindicar os direitos, tem que ser diferente das pessoas do mundo. Porque a Bíblia diz, sede moderado. Quem é a pessoa na Bíblia que mais a gente deve imitar? Quem é a pessoa na Bíblia que nós devemos ter como modelo de imitação? Não é Jesus? Sede imitadores de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores, e igualmente sou de Cristo. Mas Cristo é a referência de Paulo. Então, se eu imitar o que Paulo estava fazendo, eu estou imitando o próprio Cristo, porque foi de Cristo que Paulo trouxe
aquele princípio. Então eu costumo sim falar assim, não é fácil, mas nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com as pessoas, devemos nos perguntar o que faria Jesus no meu lugar. O que você ganharia dando uma resposta para aquela pessoa, só porque você está com razão? Você fala assim, olha, se fosse, sabe com uma pessoa que não tem controle, né? Que não pratica a Bíblia, né? Que não tem domínio próprio. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E falta de domínio próprio é falta de praticar a palavra. Esse falta de praticar a palavra é contrariar a palavra. E aí, a gente, descontroladamente, por causa que está com razão, e muitas vezes a gente nem está, a gente só pensa que está, alguém vai ouvir poucas e boas, e depois essa pessoa fala, ele diz que é da igreja, e faz desse jeito, e se não fosse, já teria me dado tiro, já teria me matado. Agora Jesus, ele diante daqueles que estão lhe maltratando, sendo ele sem pecado, a Bíblia diz que Jesus foi parecido com qual animal? Como um cordeiro que não revida, diante dos seus tosqueadores. Tosquear era cortar lente. A lã rente com aquelas tesouras que não era tão amolada que nem hoje. Hoje é com um aparelho parecido de cortar cabelo, né? Aqueles aparelhos, aquelas maquininhas, hoje é bem suave, mas antigamente uma tesoura bem... E a maioria das vezes era cortada que nem facão, de pedra na antiguidade, lâmina de pedra, que não era tão afiada que nem as de hoje. E elas eram muitas vezes feridas por causa disso. Mas a ovelha dava uma murchadinha para cá, outra para cá, mas nunca, você vai ver a história de ovelha que na hora que estava sendo tosquiada, ela bateu a cabeça assim no patrão, em alguém. Os carneiros eles gostam de fazer isso. Eles afastam, principalmente se você estiver de costa. De frente também, mas se ele estiver de costa, ele bate em árvore, ele bate em boi, derruba até boi. Tem uma cabeça dura, se ele bater num boi, o boi pode ser grande como for. Se um carneiro bater de cheio, derruba o boi, derruba o cavalo, derruba uma moto, amassa o para-choque do carro, tudo isso você vai ver pela internet para eles fazendo. Mas o cordeiro, na sua naturalidade, que não tem esse vício de bater, ou a ovelha, não é assim. O cristão tem que aprender a engolir. Engolir o que mesmo? Como é que tem no mundo aí? Engolir o quê? Sapo. Vivo ainda, hein? Grande. Porque o Espírito de Deus que está em nós. Por que Jesus foi aquilo, irmão? Só porque ele não tinha pecado? Não. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. O Espírito de mansidão estava sobre Jesus. Porque se a gente for olhar para a razão, irmão, você vai encontrar razão para maltratar o cachorro do seu quintal. Falando nisso, né? Eu tenho uma cachorrinha lá que de vez em quando ela me dá razão para arrebentar com ela. Chega em casa lá, minha esposa sobe as roupas, agora ela parou mais. Os varais alto, ela dá um jeito de derrubar, tem vezes que derruba tudo do varal. Come o cabo do rodo. Rasga a roupa. O que mais que ela rasga? Sapato, chinelo, rodo. E ela não é filhote não, ela tem mais de 2 anos, não é filhote. Mas rasga mesmo. A vontade vem e ela já sabe que a gente tem coragem de bater. A gente fala assim, ó, o que você fez? Ela já sai que nem uma bala. A gente só fala só isso. Quando ela faz coisa errada, que a gente chega no portão, ela não vê receber a gente já sabe, ela aprontou. Quando a gente chega lá no fundo, ela está no último degrau lá, ela sabe que o caldo pode ficar aí. Quando a gente levanta a mão, ela faz um escândalo. A gente já falou até pro vizinho, quando você vê aqui, não é que a gente está matando não, é que a bicha é esperta demais. Então você tem razão para sair. Né? Nunca fiz isso, mas tem uns irmãos que ficam nervosos, e eles pegam a porta do carro assim, ei, pá! Chuta cadeira, chuta televisão, chuta cama, chuta perna da mesa, chuta tudo. Falta de praticar a palavra de Deus. É por isso que precisamos ter o Espírito para nos segurar. Porque segundo a carne, qualquer pessoa pode ter atitude que surpreende. É claro que tem uns que já andam assim 24 horas. Tem pessoas que o temperamento dela já é colérico. Tem gente que se irrita todo dia.
Não tem um dia que não se irrita com alguma coisa. É a pessoa colérica. Aí você pensa, todo mundo se irrita todo dia. Não, eu mesmo, falando a verdade, tem muitas vezes que eu fico uns dias sem ficar irado nem um pouquinho assim. Né? Não sou manso, mas não tenho essa tendência assim. Mas tem gente que o andar da pessoa, já sei, é andar de nervosinho. Essa pessoa precisa muito mais de Deus. Você sabia que dá para saber, né? O andar da pessoa. Você pega na mão do irmão, você já sabe, seu irmão. A maneira do irmão pregar, você já sabe que é nervoso. Então tem gente que... Você já viu algum nervoso pregar e não for bastante barulhento? Todo pregador, que ele já pega o microfone, já vai dando uma rajada, você tem que falar bem mais manso, que 100%, sem exceção, são coléricos. Então precisa um pouco mais de mansidão. Então tem que praticar a palavra, ler a palavra, ouve a palavra, porque quando vinha a hora, o pensamento, você fala, não, está escrito que façamos, que bebamos, que comamos, que bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para glória de Deus. É claro que aí você vai ser chamado de bobo. Então Paulo está dizendo o seguinte, você que me escutou, que me ouviu, que viu em mim, pratique essas coisas e você será abençoado. Por que será abençoado? Porque nos palavrões o inimigo se aproxima, cada vez um palavrão o inimigo se aproxima de você. Cada vez que você está se derretendo de fogo de ira, o inimigo se aproxima, deixa eu jogar uma folhinha seca, e vai. Aí a maldição está se aproximando. Mas, irmãos, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você se consagra, você dá glória a Deus, e você está ali ouvindo o hino, e você está ali, Jesus é maravilhoso, e se irritar, busca a presença de Deus irritado a si mesmo, e se não tiver com vontade, quem disse que tem que buscar Deus só quando tiver com vontade? Aí é feito a mim, não é de Deus. Busca a Deus mesmo quando tiver com vontade. Igualmente você não está com fome, não está com apetite, mas está com o estômago vazio. Come a si mesmo. Busca a Deus a si mesmo. E aí o inimigo, quando chegar perto de você, ele vai ter que dar um pulo para fora, como diz a Bíblia. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso tem que praticar. O que a Bíblia diz? Resistir. E como é que eu vou resistir? Leio a Bíblia, oro, adoro. Entendeu? Quando a pessoa fala assim, lá na minha casa, irmão, todo dia uma tribulação, essa casa não tem adoração. Se uma pessoa falar para você, na minha casa todo dia uma tribulação, ela já está dizendo que na casa dela ela não tem adoração da família. Não tem. Não tem. Talvez tenha um só e o resto está tudo, mas não está tendo um ambiente, não é de adoração. Que tem lá que é atribulado, né? Uma TV na novela aqui, a outra TV um passo depois. No jogo, o outro menino naquele negócio é PlayStation, que até hoje não sei que troço é esse, PlayStation 1, PlayStation 2. Tem outro negócio lá que agora, o PlayStation acho que é coisa arcaica, né? Mas tem outros negócios assim mais modernos. E aí no outro celular com um hino, outro já com a música, outro no rap, outro no funk. Não tem como Deus ficar numa casa dessa por causa que tem um ouvindo o hino, não. Mas quando é uma casa que é regida pela presença de Deus, Deus chega perto do rapaz, o rapaz está com o coração aberto e Jesus começa a operar, chega na mulher, a presença de Deus, chega no homem, a presença de Deus estará lá. Então nós precisamos ouvir Deus, irmãos, atentar para Deus, escutar Deus, praticar a palavra de Deus. Não é fácil, por isso que a gente tem que olhar para o Senhor e não para os montes. Porque não é dos montes que vai vir o seu socorro. De onde é que vem o seu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o salmista diz, eleva meus olhos para os montes, ele não estava dizendo que era de lá que vinha. Ele faz uma pergunta. Eu estou olhando para esse monte de problema, mas de onde é que está vindo? De onde é que virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Não tem nada a ver com o monte que ele está olhando. Eleva meus olhos para o monte. Ele está dizendo o seguinte, eu estou dentro de um córrego. Para onde eu olho é montanha. E o socorro vai vir de onde? Vem do Senhor, que fez o monte. E que tem hora que ele manda os probleminha para a gente. Tem problema que é Deus que manda. E aí não tem oração que expulsa enquanto a gente não aprender a escutar. Tem coisa que é Deus que faz. Quando é demônio que está fazendo, irmão, é moleza. Orou, jejuou?
O demônio vai embora. Mas quando é algo que é Deus que está ali, ó, te dando moendo no pilão, não, continua orando, não vai perder nada. Mas que vai sair logo, não vai. Aí expulsa, aí repreende, aí queima. Entendeu? Aí não adianta falar assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não, esse cálice é necessário que você... Lembra de Paulo? Quantas vezes Paulo orou para que o demônio tirasse o espinho da carne dele? 3 vezes eu orei para que o espinho... Se eu tirasse o espinho... Mas Deus não tirou o espinho. Quem colocou o espinho? Um anjo de Satanás. Mas por vontade de quem? Por vontade de Deus. Não, Paulo. A minha graça te basta, ou seja, a minha graça é suficiente para te dar força para suportar esse sofrimento. Eu não vou tirar esse mal que os demônios colocaram, porque senão você vai se perder na exaltação. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne pelo mensageiro de Satanás. E eu orei a Deus 3 vezes, o Senhor respondeu para mim, a minha graça te basta. Em outras palavras, eu não vou tirar, não. Porque será a tua perdição se eu tirar? Quem sabe seu espinho na carne seja seu vizinho que perturba você? Vai ser seu marido? Seu filho? Desemprego? Provocação de alguém no trabalho? O que tu estás precisando, como já disse aqui uma vez, da irmãzinha que orava a Deus. Deus, eu quero paciência, paciência. Ô pastor, ore por mim, para Deus me dar paciência, pastor, porque na minha casa é uma tribulação. Pois não, minha irmã, chega aqui, eu oro pela senhora. Deus, o pastor orou, manda bastante tribulação para a casa dela. Ela nem esperou a oração acabar. Que é isso, pastor? Já estou com tanto problema, o senhor orando para Deus mandar mais, irmã? A Bíblia diz o que, irmã? Pratique a Bíblia. Que a tribulação produz paciência. Então, se você passa por muita tribulação, está dizendo que você é uma pessoa impaciente. Veja se as pessoas pacientes ficam passando por tribulação toda hora. Dificilmente você vê. E quando vem para eles é café pequeno. Toda pessoa que fala, irmão, não sei o que acontece, aonde eu vou, é a mulher dando cantada aqui, é a pessoa me dando fechada no trânsito, é gente fazendo careta na fila não sei da onde, é a pessoa não me respeitando na fila não sei da onde. Gente, pra onde tu vai, tu é egoísta, todo mal está em você. Não, é as mãos de Deus deixando algumas coisas acontecer para trabalhar em ti. Quando a manifestação de Deus dominar o seu ser, verás que os espinhos vão embora. Temos que praticar, irmão, consciente. É uma prática consciente. Vamos aqui para terminar, Lucas, capítulo 7, 46 a 49. Quem está gostando, diz amém. Amém. Nós temos que praticar. De vez em quando nós temos que falar essas coisas, porque a gente esquece. A gente esquece de praticar a Bíblia. Por que tu está indo para a igreja, irmão? É porque o negócio lá em casa está muito ruim. Por que está orando a Bíblia, irmão? Eu estou orando porque eu quero ser pregador. Está errado totalmente, mas nós temos que ter uma motivação superior a essas. Lucas 7, 46 a 49, nosso irmão Amaury lê novamente aí, eu sei que tem aquela voz de locutor, como diz o pastor. Lucas 7, 46, é isso mesmo? Será que eu marquei errado? Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha lido errado. É isso mesmo, 6,46. Por isso que é bom ter irmão de Bíblia aí. Logo você encontrou Isaías, então você... Lê você, Isaías. Isso, agarra. Não foge não, rapaz. Lê logo aí. Daqui a pouco ele lê outro. Lê 6,46. Pode ir até 49. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as conserva, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem, é semelhante ao homem que edificou na casa, e cavou, e o abismo veio fundo, depois o alicerce sobre o rosto, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente na terra alta, e não
sua casa sobre a terra, seja alicerce na qual daquele que a corrente e o norte caiu, e fez ele a família da terra. Então você percebe que os efeitos de praticar e não praticar a palavra, mas citando a ideia de praticar, falando de firmeza na fé. Os que ouvem e praticam igualmente o homem que construiu a sua casa. Mas Lucas deixa mais claro do que Mateus. Porque em Mateus você lê construir a casa sobre a rocha, talvez você imagine assim um lajedão, como diz lá no Nordeste, e vai lá e constrói a casa assim em cima da pedra. Mas não é essa a ideia. A questão é que é cavar até encontrar pedra. Fundação, fundamento. Quem faz assim, quem ouve a palavra e pratica, é igualmente quem faz isso, que vem as enxurradas. E a pessoa que ouve e pratica não será levada pelo mal. No Salmo, não me lembro qual Salmo agora, que diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Alguém se lembra aí? Salmo 100 e quê? 121? Lê, por favor. Mauri, pode ler bem alto para a gente? Por isso que a Bíblia, irmão, tem que fazer parte da nossa vida. Leia a Bíblia, escuta a Bíblia, ouça a pregação, tome nota. A gente poderia vir para a igreja com caneta e caderno, quem sabe escrever. Isso ajuda você a gravar mais na sua mente, escrever na sua Bíblia, sublinhar, fazer marcações, anotações. Isso melhora bastante essas faculdades mentais para decorar passagens da Bíblia. Pode ler. Não é aí. Onde fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Acho que é o primeiro versículo 125, né? Vê se é isso mesmo. 125, verso 1. Confia no Senhor, como monte de Sião, e não se abala, mas permanece para sempre. Para sempre. É o monte lá onde foi construído o templo de Salomão, que hoje só tem parte do muro lá. Que não se abala. Mas isso é o que os que confiam no Senhor. E confiar no Senhor é praticar a palavra. É a própria Bíblia que diz para a gente ter esse tipo de atitude. Que há momento que a gente fica tão perdido sem saber para onde ir, o que fazer, o que responder. Só que quando a gente tem a palavra de Deus de forma bem familiar em relação à nossa vida, a gente vai conseguir se lembrar. Jesus estava falando para os seus discípulos, preste bem atenção aqui. Jesus estava falando para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, levados até os tribunais. Mas quando chegasse lá, que eles não se preocupassem com aquilo que eles deveriam falar. Não é no púlpito que tem que acontecer isso. Não, irmão, não se preparo não. Quando eu chego no púlpito, não me preparo, porque quando chegar no púlpito, Deus dá a palavra. Não vem com essa conversa não, que esses pregadores assim, a gente já manjou eles. Não se prepara para pregar. Mas Jesus está dizendo, diante de uma situação que não tem como você se preparar, o que eles vão responder para você é um questionamento diante de uma perseguição contra os cristãos. Na mesma hora, o Espírito Santo, o vosso Pai, vai dizer para vocês, vai revelar para vocês, vai colocar no coração de vocês o que vocês precisam responder. Mas se a pessoa está vazia da palavra, o que é que o Espírito Santo vai dar para você responder? Para nós respondermos. Porque assim, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Jesus falou para os discípulos. E quando a gente não escuta e não grava o que Jesus falou, a gente vai se lembrar de quê? A gente está vazio? Aí a gente começa a lembrar de outras coisas. A gente começa até gostar de algumas coisas. Como eu vi um rapaz hoje conversando com um feiticeiro, através de um vídeo, desafiando o feiticeiro, desafiando. Daqui a pouco passa lá, a dividir a tela, os dois, ele e o feiticeiro. E o feiticeiro começou a adivinhar a vida dele toda. Olha, você tem mágoa da sua esposa aqui, de uns 3 anos pra cá, não sei o quê. E aí a gente olha na cara dele e vê que ele estava interessado no que o feiticeiro está falando. Você trava umas cartas assim, maior do que essa aqui, olha, por essa carta aqui, não sei o que, não sei o que. E o camarada falou de maneira que o pastor que estava lá desafiando
tem toda a remediada, mas ele estava doido, interessado para que ele continuasse falando da vida dele. Pelo jeito, tudo que o camarada falou era tudo verdade. A gente sempre fala, cuidado com o inimigo. O camarada falou, data de coisa, uns 3 anos pra cá, sua mulher não sei o quê. Você é uma pessoa do bem assim, você faz uma boa coisa, quer ajudar os pobres na rua. A sua esposa, eu vejo ela com outra pessoa. Falou, o camarada não conseguiu desmentir uma coisa, ficou lá vários minutos, o camarada adivinhando. E o pastor começou a babar da revelação do feiticeiro. Queria arrebatar lá, mas não teve argumento. Por isso que a gente precisa que a palavra de Deus esteja plantada em nosso coração, não só na nossa boca ou na nossa mente, meus irmãos. Vou desafiar sem ter preparo, passou vergonha. Claramente passou vergonha. O camarada tranquilamente ia pegando só as cartas dele e falou a vida do camarada todo. Não baixou espírito, não ficou lá falando outras coisas, dando um streamlink como eu já vi. Não, conversando na boa e falando a vida do camarada. Parece que nem ele saberia tudo. Se lembrou de um monte de coisa, porque se pedisse para ele contar, ele não saberia contar todos os detalhes que aquele feiticeiro contou. Então a gente precisa entender, a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. De vez em quando a gente ouve falar de algumas pessoas que ele vai à igreja procurando tanto resolver esse problema, e quando não resolve, ele corre para casa da mamãezinha benzedeira. Eu resolvo o seu casamento em 3 dias. Sempre nos postos nessa. Aqui não tem muito não, mas na cidade de São Paulo tem muito isso. Traga o seu amor em 3 dias. Nos postos assim. Hã? Então, mas os feiticeiros, acho que eles gostam mais de outra cidade, né? Então, queridos irmãos, o que nós estamos fazendo com isso aqui, gente? O que é que nós estamos fazendo com a palavra? Se a gente não lê, logo a gente não tem apreciação. Você vê quando a pessoa gosta muito de alguma coisa, o que é que ela faz? Todo dia ela quer ver, quer ler, quer pegar, quer falar e comenta com os outros sobre aquilo, e que ela leu, o que ela entendeu. Tudo que você... Imagina uma mulher que está aí com 10 quilos acima do peso. E começou a se dar bem indo em um nutricionista. E está perdendo 1 quilo por semana. Essa mulher vai contar no banco da igreja... testemunhar na igreja, vai contar na fila do banco pro marido, pro pai, pro filho, vai contar, menina, olha, eu estou perdendo sem fazer esforço nenhum, só comecei a comer menos tomate, mas olha aqui, menina, tá? Sei não. Se a minoria aqui for magro, para mim é deles. Então, queridos irmãos, o que toca, o que preenche o nosso coração, e é assim que a palavra de Deus tem que encontrar guarida em nós, preencher de ponta a ponta. Você tem que respirar a palavra de Deus. Uma pessoa falou assim, eu não gosto muito de ficar conversando com o pastor Ailton, não. Uma pessoa falou. Não vou falar nem a posição dele, que é igual a mim. Eu falei assim, porque o negócio dele é só falar de Bíblia. Tem gente que gosta de falar de time de futebol. Eu não entendo nada. Gosto de falar lá, não assisto esse negócio. Rebaixa, não sei de que, rebaixamento, não sei, tem outro nome lá, um negócio lá de time, tão chororô, umas brigas, uma matança, alguma coisa. Não entendo nada disso, porque para mim isso não interessa. O lugar que essas coisas de time de futebol, de Palmeiras, de Corinthians, sei lá, esse negócio aí precisa tudo se converter. Está ocupado já com a palavra de Deus, está ocupado com a glória do Senhor. Jesus habita em mim de maneira tal que não tem lugar em mim para essas coisas ser o meu ídolo. Eu não preciso ter ídolo, não. Eu só preciso de ter um Deus que preenche os céus e a terra, preenche a minha vida, e eu consigo perceber isso pela sua palavra. Sem a palavra de Deus, não tem como você preencher de Deus. É por meio da palavra que ela vai te orientando como fazer. Começa a praticar a palavra e Deus fica alegre com você. Pratica a palavra e Deus fica contente com você. E daqui a pouco você vai estar num lugar assim, pensando normalmente. O ser humano pensa as coisas naturais também. E daqui a pouco você começa a sentir a presença de Deus e você não estava nem orando, nem estava lendo a Bíblia, nem estava cantando. O que é isso? O Deus que preenche a sua vida se manifestando. Porque é muito fácil a gente sentir a presença num culto pentecostal, porque tem alguém só
soprando, tem alguém gritando e você se emociona, e tem um hino forte, braço de ferro, punho de aço, apesar que o braço de Deus não é assim, mas deixa isso para lá, e a gente tal. Eu quero saber quando você não está ouvindo nada e de repente uma luz começa a brilhar. É Deus que está encontrando guarida, mesmo na hora que você nem está pensando muito nele, mas dentro de você há uma pureza, uma limpeza que a palavra de Deus causou. Aí você começa a inventar letra de hino, você não tem nem dom para cantar. Você não sabe cantar? Subia. Quem não sabe cantar, subia. Quem não subiu, a gente canta o hino inteiro. Quem vai dizer não? Pode você vai. Começa a subiar. Claro que tem gente que até assobiando é desentoado. Mas pode. Deus entende. A gente não entende não, mas Jesus entende. Então vamos, irmão, deixar a palavra de Deus preencher o nosso coração. Leia a Bíblia. Se não tiver uma, compre a Bíblia. Irmão, a gente como pregador, ministro do Evangelho, quando a gente vê o pastor falar assim, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, a gente dá uma olhadinha na igreja assim, a gente vê um desprezo tão grande das pessoas assim, a pessoa sabe ler, não é problema de visão, fica de pé. Eu estou falando de coisa aqui do nossa igreja. A pessoa fica aqui em pé com a Bíblia atrás dela assim. O pastor lendo dela, o pastor diz amém, a pessoa nem amém. O que é isso? Desprezo. Não respeita nem na hora da leitura que estava fazendo, que é através dela que o pregador vai ser usado. A pessoa não abre no celular, que eu prefiro no papel, mas nem no celular, nem aqui, nem nada. Aí na hora da adoração coloca um cântico no telão, todo mundo canta em da harpa, a pessoa fica lá, parece que não sabe cantar nada. Que é isso? Desligada de Deus. Essa pessoa entra aqui e às vezes sai pior, mas que é preenchido pela palavra de Deus, irmãos, tem um interesse pela voz do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não esqueça a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Eu admiro muito, já conheci pessoas que não sabiam ler nem um ó, mas vinha para todo culto com a Bíblia na mão, porque seria vergonhoso para ela chegar na igreja com a mão mandando. Irmão, se eu esquecer minha Bíblia em casa, para eu sair da minha casa, na metade do caminho eu esqueci ela, chegar aqui sem a Bíblia, eu fico todo desapontado, não sei você, mas eu tenho certeza que quem que gosta, que ama este livro, fica desapontado se esquecer a Bíblia em casa. E se ela não puder ler porque esqueceu, porque é possível, ela se aproxima de alguém na hora da leitura e fica dando olhadinha na leitura que o pastor está fazendo. Nós temos que ter consideração melhor por essa palavra de Deus. Senão ela não vai fazer efeito em nós. Quer ser próximo nas suas realizações? Se queremos sermos próximos nas nossas realizações, vamos valorizar. Não estou dizendo para você ficar com patuá, com superstição, todo dia de manhã ler o Salmo 91, o Salmo 121, porque isso aí é feitiçaria evangélica. Leia lá o que Deus colocar no seu coração, abra a sua Bíblia, lê um capítulo 2, lê um versículo, sem precisar marcar. Eu não saio de